Fala, plantonistas, e deu ruim, hein? O ministro Alexandre de Moraes não deu mole, gente, e mandou fechar a Praça dos Três Poderes, porque lá estavam um grupo de gados pingados, tentando mais uma revolução daquelas bem fracassadas que eles costumam fazer. E como se aquele fiasco do 8 de janeiro já não fosse o suficiente para eles, eu acho mesmo que o Bolsonaro está com saudade, viu, de virar réu por qualquer motivo que ele encontrar pela frente e ainda arrastar algum governador desse de direita que seja pego de surpresa por aí. E eu falo isso, gente, porque o Alexandre de Moraes teve que ordenar para o Ibanez Rocha ir lá de madrugada para poder conter esses extremistas, porque as coisas são assim, né? Quando é esquerda fazendo algum protesto, aí é polícia, cacetete e bomba. Agora, quando é bolsonarista tentando fazer tumulto para destruir a nossa democracia, aí é conversa e papo furado. E vejam só quem estava lá neste acampamento. O tal do Hélio Negão, gente. Pois é, ele estava com a boca tapada, uma bandeira de Israel, né? Como um grande patriota que costuma ser. E alegou que estava lá fazendo um jejum de palavras. Teve que ser interrompido seu protesto mesmo assim. Porque até mesmo quando estão calados, essas pessoas ameaçam a nossa democracia e a nossa pátria. Parabéns aí ao ministro Alexandre de Moraes. E antes que venham alguns patriotas falar que isso é ditadura, etc, etc, aquela ladainha de sempre, gente, é bom lembrar que foi o Ministério Público Federal que fez esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes. Ele não agiu sozinho, tá? Ele teve que ordenar então ali de madrugada mesmo para o Ibanez Rocha ir lá e acabar com aquela palhaçada, porque senão ele ia ficar lá fazendo cara de paisagem e olhando para o amanhã. Cai por terra então este tipo de falatório. Pessoal, não se esqueçam de curtir e compartilhar e comentar aqui embaixo também o que você achou desta notícia, beleza? Até a próxima e fui! Alexandre de Moraes, você é um criminoso que está assolando esse país. Criminoso é o que você é. Nós não aguentamos mais essa opressão que está... Nós estamos aqui num grito de liberdade para dizer liberdade. Desculpa. É que eu só tenho band-aid mesmo. Gente, Sebastião Coelho, tá? Advogado. Vocês já devem ter visto ele, né? Gente, esse povo tá descontrolado, né? Ontem e ontem foi a nazifascistinha gritando igual uma louca no meio da rua. Agora esse outro débil mental. Liberdade. Liberdade do quê, caralho? Você não tem liberdade, não? Mais liberdade você quer do que ficar falando essas merda que você falou aí. Orando a Deus. Deus tá muito longe de vocês. Acha mesmo que Deus fica lá ao lado de corruptos, golpistas, mentirosos, aproveitadores iguais a vocês? Ai, gente, só rindo mesmo, é uma vergonha, né? Esses políticos desse país, esse doido aí, o Malafaia, estão tudo descontrolado, estão tudo com o cu na mão, com medo do Bolsonaro ir preso. Todo mundo deve ter rabo preso com o Bolsonaro. E aí, você viu o que está acontecendo lá na porta do STF? Hoje, sexta-feira, 25 de julho, manifestantes estão lá, fazendo roda de oração em volta de barracas montadas bem em frente ao Supremo Tribunal Federal. E não para por aí, já tem deputado acampado também. Isso mesmo, montaram acampamento como se estivessem esperando a Black Friday da Justiça. Agora, o que eu queria mesmo saber é, será que esses manifestantes sabem o que estão fazendo ali?
Será que alguém entregou para eles o manual de instrução de protesto sem vandalismo? Será que avisaram que não pode quebrar nada? Agora, o mais interessante são os comentários na internet, né? Que, claro, o povo já começou a reagir. Eu vou ler alguns, quer ver? A volta da loucura. Obrigado por não ser bolsonarista. Por que não vão pro hospital ou pra UPA? Tanta gente precisando de oração. É verdade, né? Antes era para pneu, agora estão rezando para barraca. E os pneus, não levaram? Tá, mas aí você me pergunta, o que eles estão fazendo lá? Sei lá, vou saber, nem eles sabem. Será que eles já levantaram o celular com a lanterna ligada, apontando para cima, achando que vão espantar o Xandão? Não sei, não sei. Alguém sabe o que esse povo foi fazer lá? Conta aí. Vocês viram a nova dieta do gado desnutrido? Jejum de palavras. O deputado bolsonarista Hélio Lopes, aquele que andava sempre com Bolsonaro, ontem, sexta-feira, resolveu acampar na frente do Supremo Tribunal Federal com um esparadrapo na boca para protestar contra as sanções do STF para Bolsonaro, contra a ditadura da toga. A palhaçada toda terminou de madrugada. Xandão solicitou ao governo do Distrito Federal que acabasse com isso e a polícia chegou lá e acabaram logo com isso, porque já pensaram de novo aqueles acampamentos pelo Brasil inteiro que culminaram na tentativa de golpe? Ninguém aguenta mais. Acabou a palhaçada. Esses bolsonaristas em jejum de palavras é um alívio para nós. A gente não ter que ficar ouvindo besteira, mentira, fake news a todo momento. Eles viram os poetas, vocês não acham? Mas quem é Hélio Lopes? É um deputado do Rio de Janeiro, obviamente bolsonarista, do PL, que se elegeu na onda do Bolsonaro em 2019 e foi reeleito. Mas vejam aqui, em relação aos seus discursos, eu peguei ali 2023. Um cara que já falava pouco, 6 discursos no ano. Em 2024, 9 discursos. Em 2025, em 7 meses, 23 discursos. Mas será que é um cara bastante produtivo? Parece que não é muito. Em 2020, ele conseguiu aprovar um projeto de lei junto com a Zambeleta que aumenta as punições por abandono de idosos incapazes. É uma lei que já existia e aqui ele aumenta, então, as penalidades. Ok, legal. Um projeto em 2020. Em 2023, ele tem 2 projetos que já passaram pelas comissões, que ainda não foi votado. Em 2024, um que também passou pelas comissões e aguarda ser, em algum momento, levado para votação e aprovação. Você sabia que no Brasil o pobre paga muito mais imposto do que o rico? Um cara que ganha R$2.000, ele está pagando muito mais imposto proporcionalmente do que um cara que ganha 20 mil, 50 mil, 100 mil por mês. Por quê? Isso acontece porque a elite manda no sistema. Lucros e dividendo não tem imposto. Compensação, gás, comida, energia, produtos, utensílios, tá cheio de imposto. Ah, e você deve estar se perguntando por que o Hélio Negão, que é um deputado bolsonarista, está aqui atrás de mim, né? Então, é porque ele não liga para isso que eu falei. Ele não tá nem aí se pobre paga mais imposto e o rico paga menos imposto. O intuito dele é fazer a manutenção da sua candidatura. E ele precisa do Bolsonaro solto, ele precisa desqualificar o STF, porque tá prendendo justamente quem? O cara que puxa voto para ele. Aí ele cria todo um teatro, a mordaça na boca, não tem liberdade de expressão. Como que se eu tô te vendo? Se você não tem liberdade de expressão. Como se todo dia você tá na rede social falando contra o STF, contra o presidente Lula. Inclusive, essa liberdade de expressão que você tem, você até avançou um pouco. Você foi condenado a pagar 50 mil reais pros irmãos, né? O Felipe Neto e o irmão dele, porque você associou os dois a pedô, e era uma mentira. Você manipulou um vídeo e jogou na rede social. Bandeira de Israel no peito. Você sabia que Israel matou 58 mil pessoas nessa guerra com a Palestina, sendo 30 mil mulheres e crianças? Mulheres e crianças. Os religiosos da época foram os que crucificaram Cristo. A própria Bíblia fala, ai daquele que utiliza o meu nome em vão. Vocês utilizam o nome de Deus para fazer manutenção da política de vocês. Enfim, Deus está vendo e Deus está começando a cobrar vocês. Isso é justiça divina, vocês estão pagando o preço e o seu movimento vai acabar. Eita, meu povo! E quem resolveu passar vergonha também com essa história de buzinaço foi aquela deputada que usa uma grinalda na cabeça, a tal de Zanada. Pois é, foi pras ruas pra história do buzinaço lá. Ela tá lembrando que o príncipe das trevas vai colocar o filho pra ser candidato lá
E corre o risco dela ficar de fora. É isso que o Príncipe das Trevas vai dar de pago a ela, por ela estar passando vergonha nas ruas. Não deu ninguém no primeiro dia, ela levou foi um L, olha. Levou foi um L e ficou furiosa. Aí no outro dia ela foi de novo, disse, hoje tem mais gente, Tinha umas 4 pessoas com ela. De vergonha, só me faça essa. Eu no meu dia menos antipetista. Fazendo L, ó. Aqui, ó. Faz o L gostoso! Faz o L gostoso! Paga imposto! Paga imposto! Faz o L gostoso! Paga imposto! Ontem riram da gente, mas parece que hoje tem mais gente! E amanhã vai ter mais! E vai ter em todos os municípios do Brasil! Fora Moraes! Fora Lula! Eu queria que esses deputados tivessem essa força, essa determinação para trabalhar pelo povo. Não para ficar nas ruas aí passando vergonha para defender quem não tem defesa. Para trabalhar pelo povo, que é bom, nada. Gadaiada, beijinho no chifre e apenas mais uma vergonha. Porque se depender desse povo do Deus, Pátria e Família, Deus é o de Silas, pátria é os Estados Unidos e família só do Bolsonaro. É isso. Esse Brasil é uma piada. Estamos em plena ditadura, segundo o pessoal da extrema-direita. É isso mesmo, é ditadura. Mas eles podem ir nas redes sociais falar sobre isso. Eles podem protestar, eles podem convocar manifestações, eles podem até evitar votações a favor do povo. Mas é tudo ditadura. É a ditadura que o deputado Eduardo Bolsonaro continua recebendo salário e mora nos Estados Unidos. É a ditadura onde tem uma porção de canalhas, ditos como deputados e senadores, conspirando contra o Brasil porque aplaudem Donald Trump. Mas na hora que mexem com o povo, eles não fazem absolutamente nada. Ou seja, mexe com o Bolsonaro. Que esse povo faz o quê? Faz até greve de fome, coloca tarja na boca, vai acampar na frente do Congresso, vai acampar na frente do Senado, mas só se mexer com o Bolsonaro. Porque se mexer com o povo, ó, dane-se. Você que levante cedo, vá trabalhar, cumpra com as suas obrigações e espere que Deus ajude a todos. Eu que não sou boba em nada, né? Eu vou ajudar o Ratinho Júnior na sua campanha, né? Ele já é candidato à presidência ano que vem. Então eu vou ajudar ele. Olha aí. Assim que tomar posse no governo, eu quero sentar com todos os presidentes dos sindicatos servidores e já fazer um planejamento de reajuste salarial para os próximos 4 anos. É importante relembrar e dizer isso às pessoas, que quem toca o governo são os nossos servidores. Será que ele cumpriu? Vamos ver. Algumas manifestações de algumas pessoas do próprio sindicato dos professores. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eles têm que fazer manifestação mesmo, que eu não atendi eles há 7 anos e não vou atender. Eu não trabalho para sindicato, trabalho para o povo. Entendeu como funciona? Então, gente, a gente tem que abrir os olhos, tá, das pessoas e informar o que ele é capaz de fazer, né? Na campanha, antes dele ser governador, ele prometeu o mundo, o céu, para os servidores. Depois que ele foi eleito, ele falou que não vai atender vocês, entendeu? Então, se você voltar a votar nele, né, você tem que se lascar, tá bom? O recado tá dado. Adivinha quem vai ajudar os produtores brasileiros que estão com medo de perder dinheiro, de não ter dinheiro por conta das tarifas do Trump e do Bolsonaro? Se você falou governo Lula, acertou. Através do BNDES, o governo está preparando uma ajuda para os produtores e para as empresas afetadas pelo tarifaço do Trump e do Bolsonaro. Meus amigos, mais uma vez o governo Lula ajudando os brasileiros que precisam, mesmo que tenham votado no Bolsonaro, que eram do agronegócio. Olha lá, governo Lula deve priorizar setores de bens perecíveis, né, que podem estragar mais facilmente, e pequenas empresas em pacote de socorro por tarifaços de Trump e Bolsonaro. A ajuda será nos moldes do que foi feito no Rio Grande do Sul para salvar as empresas. Os produtores, as empresas, as cooperativas vão receber aí linhas de crédito que podem passar de 6 bilhões de reais. Por exemplo, o governo Lula vai ajudar as cooperativas de pescadores do Ceará, que vendem 55% do atum para os Estados Unidos. Nesse caso, por exemplo, o governo estuda subsidiar um valor para os pescadores, para eles continuarem conseguindo vender para os Estados Unidos e não terem prejuízo. E depois de mais essa ajuda do governo Lula para os pescadores, para os pequenos produtores, o mínimo que eu espero é que eles percebam quem defende os brasileiros de verdade, quem defende o Brasil, e que a partir daí eles façam L com vontade. O que tá bom aí no Brasil, amigo?
O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, está ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando o Brasil mais quebrado do que na pandemia. Ô Nicolas, ninguém mais cai nessas suas mentiras não, pelo amor de Deus, para que tá feio. O PIB nesse primeiro trimestre cresceu 1,4%, foi o segundo maior crescimento econômico do mundo, na frente dos Estados Unidos, da China, da União Europeia. O do Bolsonaro, que é quem você apoia, somando os últimos 4 anos, cresceu 1,5%. Ano passado cresceu 3,4%. A taxa de desemprego está a menor da história, em 6,2%. O país está no menor índice de desigualdade da história. Foi preciso Lula voltar para o país sair do mapa da fome. Nessa gestão do governo Lula, o Brasil é responsável por 80% na diminuição da desigualdade na América Latina. No governo do seu mito tinha o quê? Tinha nada, rapaz, ele não fez nada. Gente, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E já me segue aqui também. Pô, tô aqui em Paris e eu quero ver se o Pix vai funcionar. Vou testar aqui, depois a gente vai ver. Beleza? Vamos que vamos, é Brasil! Vamos ver se eles aceitam o Pix. Olha a carteira. Acabei de sair aqui da farmácia em Paris, paguei tudo no Pix. É isso aí. Por isso que eles estão indignados. O Pix está tomando o mundo e a gente pode provar. Vamos que vamos. Enquanto tem traidor da pátria conspirando contra o Brasil... Ó, mandioca! A gente tá aqui, ó. Olha a banana! Fazendo feira solidária. Limão rosa, mandioca é produto da agricultura familiar brasileira, agroecológico, na feira solidária. Tudo que planta na nossa terra, dá. O Brasil, mais uma vez, não vai se render à chantagem deles. Pelo contrário, nós vamos fortalecer a solidariedade, o apoio, como as feiras solidárias, fortalecer a luta do nosso povo, a soberania do nosso país. Essa bandeira é nossa, não é de traidor da pátria, não. Não é não, dona Andréa? É isso aí! Feira Solidária é com Guilherme Boulos e Ediane Maria. Estamos juntos e juntas com esse mandato que faz muito pelo povo. Enquanto o Bananinha tá conspirando nos Estados Unidos, a banana tá aqui na Feira Solidária para ir para a mesa do povo. Enquanto tem traidor da pátria conspirando contra o Brasil... Ó, mandioca! A gente tá aqui, ó. Olha a banana! Fazendo feira solidária. Limão rosa, mandioca é produto da agricultura familiar brasileira, agroecológico, na feira solidária. Tudo que planta na nossa terra, dá. O Brasil, mais uma vez, não vai se render à chantagem deles. Pelo contrário, nós vamos fortalecer a solidariedade, o apoio, como as feiras solidárias, fortalecer a luta do nosso povo, a soberania do nosso país. Essa bandeira é nossa, não é de traidor da pátria, não. Não é não, dona Andréa? É isso aí! Feira Solidária é com Guilherme Boulos e Ediane Maria. Estamos juntos e juntas com esse mandato que faz muito pelo povo. Enquanto o Bananinha tá conspirando nos Estados Unidos, a banana tá aqui na Feira Solidária para ir para a mesa do povo.